Oi, gente! Hoje eu vim falar sobre a série do Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, do Ransom Rees. Essa série foi lançada pela editora Intrínseca. A princípio eram para ser 3 livros, mas o autor quis continuar e acabou se tornando uma série de 6 livros. E eu vou mostrar para vocês como que funcionou isso, se é 2 trilogias ou se é uma série mesmo. Mas antes eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal, porque se ainda não é inscrito, se inscreva, curtam o vídeo, ativem o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Também faça parte do clube de membros, tem um botão aqui escrito Seja Membro, que você vê os seus benefícios e ajuda com o meu trabalho também. Primeiro eu vou falar qual que é a ordem dos livros, para quem quer saber. O primeiro livro é O Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. O segundo livro é Cidade dos Etéreos. O terceiro livro é A Biblioteca das Almas. O quarto livro é O Mapa dos Dias. O quinto livro é A Convenção das Aves. E o sexto livro é As Desolações do Recanto do Demônio. Então, como que começa a história do Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares? Esse primeiro livro, ele tem a tradução do Ângelo Lessa. E nós temos nessa série como protagonista o Jacob. Ele sempre escutou histórias do seu avô sobre as crianças peculiares que viviam em uma ilha. Essas crianças, elas tinham poderes, elas tinham habilidades diferenciadas. Por exemplo, tinha uma menina que ela flutuava, outra menina que saía fogo das mãos, outra criança que era super forte, ou um menino cheio de abelhas dentro do seu corpo, um outro menino que via profecias, várias crianças assim com habilidades diferentes e também algumas até com aparências bizarras, e então essas crianças eram consideradas aberrações e elas viviam em uma fenda temporal. E o avô do Jacob sempre contou essas histórias, dizendo que ele conhecia essas crianças e tal. E o Jacob adorava ouvir sempre, e ele também falava dos monstros, que existiam monstros, que ele e essas crianças viviam correndo perigo por causa desses monstros que seu avô via. E daí um dia, o avô dele acaba falecendo, e daí nesse dia da morte do avô dele, o Jacob presencia algo estranho, algo muito suspeito, onde parece que tem alguma coisa a ver com essas histórias que o avô dele contava. Então ele resolve ir viajar para essa ilha junto com o pai dele para descobrir mais sobre as crianças peculiares, descobrir mais sobre a história do passado do avô dele, ver se realmente é verdade tudo que o avô dele contava. E é lógico que essas crianças existem, todas as histórias que o avô dele contava eram verdade. E o mais interessante, gente, é que esse daqui é uma fantasia com viagem no tempo, porque essas crianças estão em uma fenda temporal num lugar que foi bombardeado durante a Segunda Guerra Mundial. Então eles vivem o mesmo dia todos os dias, e o dia acaba com uma bomba explodindo lá no lugar onde eles moram. Então é muito doido assim a história dessas crianças, e elas vivem tipo em um orfanato. Elas são crianças abandonadas, crianças órfãs, e a responsável por elas é a senhorita Peregrine, como diz aqui no título. E essas crianças, por serem consideradas aberrações, elas correm perigo, né? Além das pessoas comuns, né, verem elas como algo estranho, algo perigoso, tem também os monstros. Aqueles monstros que o avô do Jacob falava, porque eles sempre estão atrás dessas fendas temporais onde estão essas crianças, porque sim, existem mais fendas temporais, mais orfanatos com outras crianças em muitos outros lugares do mundo. Então, esse universo criado aqui é muito legal, muito interessante. Então, gente, para quem gosta de viagem no tempo, para quem gosta dessa parte assim científica de fendas temporais, o que pode acontecer com o fato deles viverem assim, é muito interessante. E a parte também das habilidades de cada um acaba tornando os personagens únicos e inesquecíveis. Você conhece um pouquinho de cada um, você destaca muito bem a personalidade de cada um desses personagens. São muitos personagens para você se apegar aqui na história, e são todas crianças fofas, crianças queridas, sabe? Que você sente vontade de abraçar e protegê-las, assim como a senhorita Peregrine tem a missão, né, de proteger essas crianças. Você, leitor, também sente isso ao longo do livro, conforme você vai conhecendo
conhecendo cada uma delas. Então essa daqui é uma série onde você sente um apego mais forte, assim, por essas crianças. E por conta disso, o protagonista, ele perde o protagonismo em muitos momentos da história. Tem muitos personagens que roubam várias cenas e eu gosto quando isso acontece com personagens secundários. E a Senhorita Peregrine é aquela personagem de figura materna, incrível também de acompanhar tudo que ela é capaz de fazer para proteger ali o lar dessas crianças. Tudo que já aconteceu durante a vida dela, o que ela é treinada para fazer, como que funciona esse trabalho que ela tem, né? Outras personagens que também são como ela, como que, sabe, funciona tudo nesse universo, assim, é muito, muito interessante. E a Senhorita Peregrine, ela também tem uma habilidade mágica, ela se transforma em uma ave. Então, além dela ter essa capacidade de criar as fendas temporais, ela também se transforma num animal que acaba sendo muito, muito importante em várias aventuras que tem no livro. Inclusive, esse é outro ponto que nós temos aqui na série. Ela é uma série de aventuras. Eu acho que ela é considerada uma série mais infanto-juvenil. Tem muitas crianças que são mais novinhas, mas o protagonista e também uma outra personagem que acaba ganhando protagonismo, eles têm em torno de 16 anos, então eles são mais velhos. É uma série jovem adulta, mas muito com o pé para infanto-juvenil, por conta das aventuras que nós temos aqui. Tem várias missões ao longo de cada um dos livros que os personagens têm que cumprir essas missões para conseguir encontrar algo, para dar certo algum plano que eles precisam elaborar, para eles escaparem de algum perigo. Sempre tem assim várias missõezinhas ao longo dos livros. Então por isso que ele acaba sendo uma série de fantasia com muita aventura. Aqui no segundo livro, gente, ele tem a tradução de outro tradutor que é o Fernando Carvalho. Ele já passa, né, daquela introdução sobre as fendas temporais e as crianças, e ele passa a focar um pouco mais no protagonista e no que ele tem para acrescentar na história. Tem algo muito, muito interessante sobre o protagonista Jacob e também é algo muito conectado com o avô dele. Como eu contei no começo, né, o avô dele, ele conhecia essas crianças, ele sabia de tudo, ele sempre esteve envolvido com isso. E isso foi quando ele era jovem. Então, as crianças estão presas nessa fenda temporal por anos. E o avô dele, né, cresceu, envelheceu. E daí nós conhecemos um pouco mais dessa história do passado do avô dele, dessa conexão que ele tem com o avô. E por que era tão importante ele encontrar essas crianças também. Qual é a missão do Jacob? Qual é o propósito dele em toda a história? E também ele é muito focado nos monstros, porque os etéreos é como são chamados monstros. Nós também temos outros tipos de monstros, que é os acólitos. Acho que é assim que se fala. Então, esse livro aqui, ele se aprofunda um pouco mais na história do protagonista, do avô dele e nos monstros, no perigo que eles são para a história. E aqui no terceiro livro, então, é quando tem, né, aquele embate com o vilão da história. Tem o plano que eles vão ter que elaborar para eles se salvarem do que o vilão tá planejando. Eu não posso entrar em detalhes, né, porque esse vídeo é um vídeo sem spoilers, mas digamos que é mais ou menos isso. E aqui, gente, nós temos uma história concluída no final desse livro. Ele era para ser uma trilogia, eu não imaginava que ia ter continuação, mas ele tem um finalzinho aberto. Sabe quando você lê o final de uma série, mas ele te dá um gostinho de quero mais? Poderia acontecer mais coisas. Então o autor deixou uma pontinha solta, assim, que, digamos, interrompeu a história de forma abrupta, aqui o finalzinho dele, mas poderia ser considerado um final, assim, bem fechado para uma trilogia. Se você quiser ler só os 3 primeiros livros, não tem problema. Eu acho que ele conclui muito bem ali a história até o terceiro livro. Mas daí o autor continuou a série. E não é uma nova trilogia com uma história diferente. Não, ele é exatamente uma continuação, porque em O Mapa dos Dias nós temos o início desse livro exatamente onde parou aquela pontinha solta do terceiro livro. Então, bem aquele finalzinho desse livro aqui continua exatamente aqui em O Mapa dos Dias. Agora, nessas continuações, a tradução mudou do livro, é do Gil Alonso e Ulisses Teixeira. E daí, gente, nesse quarto livro, o autor ele trouxe algo diferente para as crianças peculiares. E o
que eu mais achei legal aqui, que mais me deixou animada, é que era algo envolvendo o avô do Jacob, de novo. E então eu tava muito interessada em saber mais sobre esse personagem, sobre o passado dele, e daí tem algo muito envolvendo ele que é trazido à tona aqui nesse quarto livro. E daí nós temos um novo perigo, né, que eles podem correr, e nós temos novos personagens também. Tem muitos novos personagens aqui nesse quarto livro, e tem uma personagem até aqui para esses últimos livros que ela vai se tornando uma das protagonistas também da história. Eu fiquei muito surpresa com isso. E esse livro aqui, gente, ele é muito misterioso. Eu acho que foi isso que me fez gostar muito dele. O autor jogou vários mistérios aqui que me deixaram muito curiosa para saber o que ele ia trazer aí para os próximos livros. Então, eu acabei curtindo muito essa continuação que teve. Eu tava meio assim, né? Foi finalizado no terceiro livro, pra que continuar? Mas daí quando eu li esse, eu gostei muito desse livro. Ele me deixou muito animada, ele tem esses mistérios que te deixam muito curiosa, e ele envolvia muito o personagem do avô do Jacob, que eu queria saber mais. Então o autor foi genial nessa continuação. Eu achei que poderia ter uma continuação quando eu li isso daqui, seria muito, muito legal. Porém, gente, eu acabei me decepcionando com a forma que o autor desenvolveu isso para esses dois livros aqui, A Convenção das Aves e o sexto livro. Primeiro, esse livro aqui da Convenção das Aves, ele é bem curtinho. Então eu acho que poderia ter juntado, sabe, em um livro. Até esse último livro aqui, eu achei ele muito enrolado. Ou seja, poderia ter um quarto livro? Poderia, porque esse daqui foi muito bom, foi perfeito. Mas eu acho que ele poderia ter resumido esses 3 livros só em um quarto livro, na minha opinião. E ser uma série de 4 livros. Eu acho que tava ótimo, porque ele trouxe um assunto diferente, um assunto novo e muito empolgante, mistérios diferentes aqui para as continuações. Mas ele não soube desenvolver em mais 2 livros. Eu acho que poderia ter ficado em somente um. Não sei se vocês me entenderam. Mas esse livro aqui da Convenção das Aves, eu acho que ele é mais focada na senhorita Peregrine e também nas Imbrines, que é como chamado, né, essas mulheres que cuidam das crianças e que são responsáveis pelas fendas temporais. Até por isso que é chamado de Convenção das Aves, né, porque elas são aves. Mas ele ficou muito um livro de ponte, sabe? Para uma continuação. Sabe aquele segundo livro que não tem uma história tão boa e só serve de apoio para o terceiro livro? Eu não sei explicar. Esse daqui foi exatamente isso. Ele não se sustenta sozinho, esse quinto livro. Então por isso que eu acabei me decepcionando um pouco com ele. E aqui nesse último livro que eu li faz poucos dias, eu achei que ele tinha um objetivo muito claro. Você já sabia o que ia acontecer no final. E daí o livro todo foi tipo uma enrolação, foi todo um preparo para esse objetivo, sabe? Não teve nada mais a acrescentar na história. E ele tem quase 500 páginas. Eu achei isso muito desnecessário, porque não foram acrescentadas novas coisas. Ele tinha um objetivo e era isso, sabe? Ficaram só se preparando, elaborando coisas e se preparando para esse confronto final, para essa resolução final, que já estava muito clara desde o começo do livro. Então os mistérios acabaram aqui. Nesse quarto livro tinha muitos mistérios, mas eles foram todos respondidos logo aqui no próximo e no comecinho desse, então não tinha mais tanta coisa para enrolar aqui nesse último livro. Então por isso que eu acabei me decepcionando com os outros 2. Então eu falo para vocês que ela é uma série muito, muito divertida, mas você pode se decepcionar com essas continuações, assim como aconteceu comigo. Mas o quarto livro é muito bom, então eu fico meio termo, assim, se eu recomendo vocês só lerem os 3 primeiros livros, que a história é mais fechada, só que o quarto livro é muito legal. Então, vocês podem dar uma chance aí pra continuação, ler o quarto livro, ver se você se interessa e ler aí o quinto e o sexto livro, porque ela é uma série completa, gente, não são 2 trilogias. É uma série bem linear de 6 livros agora, que acabou ficando maior do que o necessário, na minha opinião, mas é muito divertido, gente. Eu gosto muito de fantasias onde cada personagem tem uma habilidade, um poder especial, e nisso nós temos aqui. Nós temos muitos personagens e você
você gosta, assim, da personalidade de cada um. Outra coisa que eu esqueci de falar é que o livro tem romance. O Jacob, ele acaba se envolvendo em um romance aqui durante a história com uma outra personagem. Então, se você gosta de romance em livros de fantasia, você vai encontrar aqui também. E isso é desde o primeiro livro, tá? Desde o primeiro livro nós temos o romance bem enfatizado, mas ele não é o foco principal, é só porque o protagonista acaba se envolvendo aí com outra personagem também. Outra coisa que eu acho que vocês devem perguntar muito é se o livro é de terror, se ele dá medo, porque pelas capas, pelas imagens que nós temos dentro do livro, inclusive eu esqueci de comentar isso, né? Todos os livros têm fotografias antigas dentro, no meio da história, entre os capítulos, assim, ó, várias partes. E muitas dessas imagens são das crianças peculiares. E como eu falei pra vocês, são crianças bizarras. Às vezes, elas têm alguma coisa em comum que pode assustar, assim, a princípio, mas elas não são os monstros da história, gente. Elas são crianças órfãs, crianças carentes, crianças que são meigas e fofas. Então, você se apega muito a elas, você não vai sentir medo dessas crianças e nem dos monstros. Nós temos uns monstros, assim, que parecem ser assustadores, mas em nenhum momento você vai ficar com medo deles, gente. É como se fosse uma história mais infantil a respeito desses monstros. Então eu acho muito difícil você sentir medo com os perigos que os personagens acabam passando na história. Não é uma história de terror. Ela só tem essas imagens, essas fotografias antigas, porque as crianças viveram nessa época, viveram lá durante a Segunda Guerra Mundial, por isso que essas fotos são antigas, que aparecem aqui nas capas e dentro do livro, mas fique tranquilo porque quem é medroso não vai sentir medo. Outra coisa que eu quero falar sobre as edições é que a Intrínseca lançou em capa dura, então é muito lindo para coleção. Os 3 primeiros livros são coloridos. Olha, o primeiro é vermelho e tem um detalhe aqui da assinatura da Senhorita Peregrine aqui na capa. O segundo livro é um azulzinho e ele também tem uma assinatura aqui na capa. E o terceiro livro também é num azulzinho um pouquinho mais esverdeado e tem a assinatura de todos os personagens. E daí, eu não sei por que a Intrínseca não continua a lançar eles coloridos. Ia ficar muito legal, tipo intrínsecos, não é mesmo? Mas daí eles começaram a fazer essa capa preta, só com o símbolo ali do passarinho. Todas as outras aqui, ó, a Convenção das Aves também é preta do mesmo jeito. Os 3 últimos, então, são iguaizinhos. Infelizmente, né, seria muito legal se eles fossem mais coloridos. Mas são edições lindas, luxuosas. Tem essa jacket que você pode usar, né, com a capa, ou a edição lisa também. E sem contar das fotografias que eu falei, né. Além das fotografias, nós temos esses detalhes, assim, coloridos no começo de cada capítulo, que faz com que a edição seja mais linda ainda. E é isso, gente. Me conte aqui nos comentários se você se interessou em ler essa série, vai dar uma chance pra ela, me conte aqui. Ou se você já tentou ler ela e não curtiu muito também, me conte o que você não gostou. Eu vou deixar o link pra você comprar os livros aqui na caixa de descrição, que você comprando com o meu link acaba me ajudando bastante. Aqui do lado eu vou deixar uma playlist com outras séries que eu já concluí e fiz um veredito aqui pra vocês também. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!